Olá, irmão, olá, irmã, a paz do Senhor, feliz sábado para você. Queremos iniciar esse nosso encontro saudando Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos esse nosso encontro de irmãos, encontro de família, encontro de igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje, sábado, dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval, sábado também dia da Cátedra de São Pedro. Então, nós queremos colocar a nossa vida em unidade com toda a nossa igreja no mundo inteiro, celebrando a Cátedra de São Pedro. E o salmo de hoje é um salmo conhecido, de todos nós, acho que o mais conhecido de todos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se nós temos um pastor conosco, se somos obedientes a Ele, nós podemos ter a certeza de que nós não passaremos necessidades, porque o pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que conduz, que carrega no colo, que dá o alimento, que cura suas feridas, que dá o alívio de suas dores, que faz repousar. Esse é o nosso Deus. Nós somos ovelhas do Senhor, fazemos parte do redil, do rebanho do Senhor, que chama-se igreja. Irmão, eu quero convidar você a tomar comigo a palavra de Deus, do Evangelho do dia de hoje, que está em Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. O Senhor vai nos dizer, através deste Evangelho: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Irmão e irmã, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, nos versículos 13 a 16 deste Evangelho de hoje, nós estamos aqui trazendo como que uma repetição do Evangelho que nós proclamamos anteontem, quinta-feira, no Evangelho de São Marcos, onde nos fala dos questionamentos de Jesus a respeito da sua presença, da sua pessoa. Quem as pessoas acham que eu sou? E quem vocês acham que eu sou? Então, a resposta nossa deve ser a mesma resposta de Simão.
a qual está repetida hoje de uma forma um pouco mais ampla, onde ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo é o Filho de Deus vivo. E esse Cristo, esse ungido de Deus, Filho do Deus vivo, ele vai nos falar então dos versículos 17 a 19. É Jesus então quem fala o que Simão Pedro é. Até então Jesus perguntou a eles quem eles achavam que Jesus era. Agora Jesus fala o que Simão Pedro é. Ele fala então: Simão Pedro, tu és feliz, porque você respondeu isto, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi o próprio Deus, foi a unção de Deus, foi a presença de Deus, foi o próprio Deus que te revelou isso. Foi o Pai que está no céu. Também ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, você é o fundamento, você é o alicerce, você é a base da construção da minha igreja. É o fundamento, não é? E ele também fala para ele: eu te darei as chaves. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então, Jesus disse para ele que ele é o guardião da porta do céu, né? E ele é o porteiro. É o que liga e o que desliga. E como disse no início, irmãos, hoje é o dia que a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. O que é uma cátedra? A cátedra é uma cadeira, a cadeira pontifícia, onde se assenta aquele que ensina. Então, quantas vezes a gente ouve falar: fulano de tal é catedrático nisso, catedrático naquilo. Nós temos aqui o catedrático da fé, que é o Papa, que é o guardião da fé católica, aquele que é o fundamento, que sustenta a igreja, que é o sinal de unidade da igreja. Se nós pegarmos desde lá da cátedra de Pedro, onde o Senhor falou: tu és Pedro, tu és pedra, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Depois de Pedro veio Lino, veio Silvestre, e chegou no Francisco dos nossos dias. Então, hoje, nós celebramos a Cátedra de Pedro, mas também a Cátedra de Francisco. Desde lá, então, Jesus deu aquela cadeira, Jesus deu aquela autoridade para que Pedro e os seus sucessores pudessem ensinar a fé e serem o sinal de unidade da nossa igreja. A cátedra, então, é a cadeira de quem ensina, e ela está ocupada com Francisco, que nos ensina a ter a fé encarnada, que nos ensina a sermos humildes, a sermos acolhedores de todos. E ele nos ensina o caminho do céu, acolher todos, até mesmo os pecadores, não é? Muitas asneiras nesses últimos dias nós temos escutado falar. Pessoas que andam criticando o Papa Francisco, que anda falando um monte de bobagem, chamando o padre de comunista, chamando o padre de esquerdista, chamando o Papa disso e daquilo. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Irmãos, se Jesus estivesse aqui no nosso meio, fisicamente, que nós pudéssemos vê-lo, falar, ele iria dizer a mesma coisa que ele disse para aqueles fariseus que ficavam criticando a ele quando ele foi jantar, quando ele foi tomar a refeição na casa dos cobradores de impostos, quando ele foi na casa de Mateus, quando ele foi na casa de Zaqueu, quando ele foi na casa dos fariseus, de um monte de coisa, do publicano. Os fariseus diziam: veja, ele come com pessoas de má vida. E assim, irmãos, nós temos assistido nesses últimos dias, né, quando um líder brasileiro nosso, né, condenado
por corrupção, foi até o Vaticano e lá houve então aquela conversa com o Papa, e o Papa Francisco impôs as mãos na cabeça dessa pessoa, e então muitos criticaram. Havia todo um aparato de publicidade para poder divulgar aquela imagem, para dizer que o fulano de tal estava sendo absolvido das suas falcatruas, das suas lambanças que ele fez. Irmãos, o Papa acolhe a todos, assim como Jesus acolheu a todos. Muitos ficam criticando, falando um monte de bobagem, sem saber o que estão falando, sem saber o que estão fazendo. Farisaísmo puro. Outros dizem, estava vendo aí um ex-deputado, ou deputado, não sei, que postou aí nas redes sociais que estava saindo da igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa do Papa e tal. Irmãos, quem sai da igreja por causa de homens, ainda que sejam importantes, seja do alto escalão, né? Se saem da igreja por causa de homem, nunca entraram nela por causa de Deus. É isso. Então, que nós, católicos, batizados, confiemos nessa palavra do Senhor. Ademais, o Senhor ainda fala, Ele fala na sua palavra, fala em Lucas, que aqueles que vos ouvem, a mim ouve. Aqueles que me rejeitam, aqueles que a vós rejeitam, rejeitam também a mim. Se nós rejeitamos o sucessor de Pedro, nós estamos rejeitando o próprio Cristo. O que nós temos que fazer, irmãos? Temos que obedecer, somos obedientes. O Papa, é a pessoa instituída por Senhor para estar à frente desse rebanho. E nós, então, temos que fazer o quê? Obedecer e ainda mais rezarmos para que Ele tenha sempre a luz que vem de Deus, ainda que seja contra a nossa vontade, aceitarmos as decisões tomadas por Ele, os direcionamentos, os acolhimentos que Ele faça, mas que Ele possa fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa oração. Eu quero continuar sempre católico, quero continuar sempre fiel ao Santo Padre, porque eu sei que Ele é o fundamento da nossa igreja. Ele representa o Senhor aqui no nosso meio. Então, peçamos ao Senhor que esta igreja, que é santa por causa de Deus e pecadora por causa de nós, possa sempre crescer. E como diz a palavra do dia de hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que as tempestades venham, ainda que as críticas venham, ainda que a difamação venha, ainda que tentem derrubar o Papa, a igreja será sempre vencedora, porque a igreja, ela é de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos então nesse fim de semana de carnaval, termos a nossa consciência, o nosso discernimento, sabermos que o mundo não está para acabar nesses dias, que nós nos comportemos como filhos de Deus, como aqueles que realmente amam a Deus, amam a igreja, amam a Eucaristia e querem ir para o céu. Que o mundo possa se voltar para Deus e não nós cristãos nos voltarmos para o mundo. A quarta-feira de cinzas vem aí. Não é para que nós limpemos o pecado cometido durante o carnaval, mas é o início de um ciclo em que nós vamos viver para santificar-nos e treinarmos para vivermos uma vida mais santa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Procure participar de um retiro
de carnaval nesses dias. A nossa diocese temos aqui em Vila Lenira, no Polivalente, sábado, domingo, segunda e terça, também em Baixo Guandu e também em Rio Bananal. O pessoal da BR-101 Sul estará fazendo o seu retiro lá. Em Vitória, Alvim Verde, em todos os lugares por aí, tem muitos retiros para nós estarmos na presença de Deus. Fique em paz, Deus te abençoe.